Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala os corações feridos, mostra a vida, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glorificado seja o nome de Jesus. O segundo hino sugerido na lição é o 227. Deus amor de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador, e agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer, e agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar, e agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser
bem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. Só ser vencido e receberás coroa além. Glórias a Jesus. 505 é o terceiro hino sugerido na lição. Glórias a Jesus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são banquete de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infundem em mim valor. Afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alimentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me entubar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Lugar não há nem haverá no mundo de horror em que eu perdido tenha paz, a não ser o Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Aleluia. Pois, amados irmãos, nesta noite nós já temos
Louvado ao Senhor Jesus com os 3 hinos sugeridos na lição, né? E nesta noite nós estamos diante da lição de número 3, do dia 20 de julho de 2025, que será amanhã, que tem por título, irmãos. É o título da nossa lição nesta noite, né? E o textuário nos diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar em este homem? Atos, capítulo 3, versículo 12. E a verdade prática nos diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Amém? Convido a igreja mais uma vez para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos de 11 a 19. Glória a Jesus. Todos têm a revista. Vamos ler em nome do Senhor. É o 11, os irmãos 12 e assim a seguir. Versículo 11. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este mundo? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que Deus conheceu. E a fé é porque ele deu a estes, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Toda a igreja. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Antes de mais de oração, ó grandioso Deus, ó maravilhoso Pai, que nesta noite, Senhor, mais uma vez o Senhor venha abençoar, Senhor, este trabalho, Senhor. Que a presença do Teu Espírito Santo seja conosco nesta noite, para abrir a nossa mente, para entender a Tua palavra, para que possamos guardar também aos que nesta noite vão ensinar a Tua palavra, Deus, que sejam todos dirigidos pelo Teu Espírito Santo. E mais uma vez, Pai, nós te agradecemos e amém. Amém, irmão da igreja. Depois
Nós estamos aqui nesta noite mais uma vez, né, diante da escola bíblica e diante desta lição maravilhosa. Nesta noite, o professor presbítero Daniel não pôde vir, né, pois está doente, mas que Deus o abençoe, ele, a sua esposa. E nós estamos aqui, né, que Deus também venha nos abençoar nesta noite, diante desta lição maravilhosa. E com certeza Deus ele vai abençoar a igreja nesta noite. Pois, amados irmãos, nesta noite nós estamos diante desta lição que já foi dito uma igreja fiel, né, à pregação do Evangelho. Então, é uma lição de 3 pontos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E nós vemos aqui o primeiro ponto da lição, onde nos vai falar sobre a igreja que prega as Escrituras. É o primeiro ponto da lição nesta noite, né? Glória seja dada ao Senhor. E também o segundo ponto da lição, a igreja que prega no poder do Espírito Santo, é o segundo ponto da lição. E o terceiro ponto da lição, a igreja que prega a esperança vindoura. Amém? Estes são os 3 pontos da nossa lição nesta noite. E toda a palavra-chave desta lição nesta noite é pregação. Amém? Então, que nós nesta noite possamos alegrar-nos aqui diante desta lição maravilhosa, porque Deus vai falar a cada coração. Também diante, né, nesta noite aqui, aos nossos internautas aí no canal do nosso Alex Serafim, aqueles que vão ouvir, né, esse trabalho nesta noite, que sejam abençoados, aqueles que vão ouvir em qualquer parte do mundo, né, com certeza, a internet expande de mundo afora, aqueles que acessarem este trabalho, com certeza, eles serão agraciados diante da palavra do Senhor, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então vamos, irmãos, nesta noite, continuar, né, diante do trabalho. A introdução nesta noite diz assim, ó, nesta lição mostrará uma das marcas de uma igreja, né, bíblica, né, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Que coisa boa, né? A igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. Amém? E é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério, né, e renovação na esperança do Senhor. Amém? Então nós vimos aqui, irmãos, nesta noite aqui diante desta lição, né, uma igreja compromissada, né, a igreja ali que dos tempos, né, dos homens de Deus, do Pedro, né, onde eles levavam a palavra de Deus, todos com compromisso, né, sério, falando, né, que Jesus, já na época deles, Jesus, ele era o Salvador. Então aqui nesta lição, nesta noite, nós vimos, dentro da introdução, que uma igreja compromissada, né, com o compromisso de levar a palavra de Deus, é aquela igreja que valoriza a palavra de Deus, é aquela igreja que está, né, que tem Jesus como centro de tudo. Glória seja dada ao Senhor, e os seus mensageiros que levam a palavra de Deus, né, irmãos, com o poder do Espírito Santo, assim como aos irmãos da igreja primitiva, eles faziam, né, todo cheio do Espírito Santo, e nós vimos que
por onde eles passavam, né, irmãos, milagres aconteciam, tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é diferente de hoje também, amém? Aqueles que têm um compromisso com Jesus, né, eles têm também um compromisso de levar a palavra do Senhor. Aqueles que lêem a palavra, aqueles que são cheios da graça do Senhor, aqueles que têm o prazer de transmitir, né, irmãos, a mensagem do Evangelho, aquele que não conhece, aqueles que estão no mundo das trevas, né? Este foi, né, irmãos, um compromisso desde os tempos dos nossos irmãos, né, dos homens da fé, que Deus usava eles para levar a mensagem do Evangelho, né, irmãos? Então não é diferente. Então nós estamos também, graças a Deus, no nosso ministério, a igreja compromissada em levar a palavra de Deus, em alcançar almas para o reino de Deus. Este é o compromisso da igreja, amém? Nesta noite nós vamos ouvir o primeiro ponto com o nosso irmão Alex, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Então, nós vimos que é isso. Então, é levar o Evangelho, levar esperança para aqueles que não têm esperança, né? E tudo é através da palavra do Senhor, e Jesus Cristo é o centro, né, irmãos? É o centro, né, da mensagem. Jesus que fez milagres e que continua fazendo milagres através da sua palavra, né? Nosso irmão Alex, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Conforme nos oriente nosso irmão Gilberto, nós iremos falar um pouco nesse primeiro ponto da escola bíblica dominical. Como ele falou, o professor está enfermo, não pôde estar conosco nesta noite. A gente ora para o Senhor dar a cura, né? O Senhor é fiel para curar os enfermos. E nesta lição maravilhosa, aprendemos, né, algo especial de Deus, algo especial que nos fortalece através do Evangelho, através da palavra, através do poder de Deus, operado pelos seus servos, pelos seus seguidores, através da palavra, né? E quando olhamos a palavra, nós vemos que o primeiro ponto vai falar a igreja que prega as Escrituras. E é muito importante nós sabermos que em nossa caminhada é essencial vivermos e pregarmos o Evangelho, vivermos e pregarmos a palavra de Deus, né? E a pregação do Evangelho de Deus é um marco para a igreja. É um marco para cada um de nós, é um marco ali através dos apóstolos, através da mensagem de Cristo, que eles levavam do aprendizado de Jesus, do aprendizado da palavra, da fidelidade do Mestre, dos ensinamentos bíblicos, né? E a igreja não pode deixar esses segmentos de seguir as Santas Escrituras, tanto dado no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então é bom nós estarmos cada vez mais aprendendo através dessa lição. Também salve os internautas que nos assistem pelo nosso canal no YouTube, através do canal Alex Serafim. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, para que o nosso canal seja impulsionado pelo algoritmo do YouTube, para que ele mande para mais seguidores, ou seja, para mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, né? Então é especial sabermos que Deus ele fortalece a cada um de nós. E quando olhamos uma igreja fiel à pregação
do Evangelho. Nós vemos que nos tempos que vivemos, são poucas as igrejas que pregam a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. E nós vimos, aleluia, louvado seja Deus, que é especial. A pregação do Evangelho de Deus não é apenas a responsabilidade dos líderes, mas sim de cada seguidor da palavra. Muitas das vezes não, a responsabilidade é só dos líderes, não. É dos seus seguidores, daqueles que levam a palavra, como Pedro levou a palavra poderosa pelo Espírito Santo, Assim, cada cristão deve seguir esse exemplo, ser um porta-voz de Cristo, Mostrar a diferença, mostrar que a pregação do Evangelho, ela fortalece, ela salva, ela liberta, e era isso que Pedro falava através da palavra. Ele mostrava Jesus. Aquele povo ali pensava que a cura era Pedro que tinha o poder, mas Pedro ali mostrava que a força e o poder vinham do soberano Jesus. A igreja deve pregar as Escrituras, A igreja, o primeiro ponto é falar, a igreja que prega as Escrituras, E vivenciar essa igreja, vivenciar o Evangelho é importante na nossa caminhada. O primeiro ponto vai falar, as Escrituras revelam Deus, As Escrituras, elas revelam Deus, elas mostram o Senhor, elas mostram o caminho da salvação, ela mostra o caminho da preparação do homem para ir, aleluia, ao céu e ao caminho certo através do Evangelho. Então a igreja deve pregar as Escrituras, e o leitor ele nos diz, pois elas revelam Deus. E quando olhamos essa revelação que vem desde o Antigo Testamento, desde a palavra, desde, aleluia, louvado seja Deus, quando Ele fez a criação, e nós observamos que Deus se revela no meio do seu poder. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas através da sua palavra, do poder de Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos, nos mostra, aleluia, louvado seja Deus, que é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Veja que o leitor ele faz salientar nesta noite que a pregação de Pedro mostrava sempre Deus no centro da palavra, Deus no centro da reunião, Deus no centro da cura, Deus no centro da libertação, Deus no centro da palavra, e essa palavra fortalecida a cada um de nós nos dá força para caminharmos, nos dá força para ir cada vez mais caminhando, E quando entramos, louvado seja Deus, no terceiro trimestre, nós vemos que as lições vêm acompanhando a palavra de Deus, vêm acompanhando, mostrando a igreja, o nascimento da igreja, o processo da igreja em Jerusalém, a igreja fiel à pregação, e assim você vai observar durante esse terceiro trimestre a igreja e os seus caminhos percorridos, E aqui nós vemos que o leitor da escola bíblica, José Gonçalves, ele mostra algo especial, direcionado sempre a levar a palavra, levar Deus em primeiro lugar. E então é maravilhoso saber, que a mensagem, que o exemplo disso é a mensagem dos apóstolos, a mensagem direcionada das Escrituras Sagradas, que revela Deus, e revelada a segunda pregação do apóstolo Pedro, registrada em Atos, como falei, é um exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras, sempre colocando Deus em primeiro lugar. E sempre devemos colocar Deus, sempre devemos colocar Ele no centro, não só da nossa caminhada, mas principalmente da nossa vida. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar a sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15 e 19, e versículo 23, e Gênesis 2, 18, versículo 25, há também uma conexão com o Salmo 22, 1,
31, versículo 18, e a Daniel 9, 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente, agindo na história do seu povo. Veja, como é importante observarmos que o leitor ele nos mostra como os seguidores de Cristo, como os apóstolos de Cristo, ele mencionava, como Pedro mencionava Deus, desde o Antigo Testamento até mesmo no Novo, mostrando sempre que ele é o centro, mostrando sempre, aleluia, mostrando Salmos, mostrando, aleluia, Gênesis, mostrando em Deuteronômio os versículos bíblicos para enfatizar aquele povo de encorajamento, o que? Espiritual, mostrando que para se pregar o Evangelho, para se curar o rei, para se curar ou tirar o mal de qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, mas sim pelas sagradas escrituras, pela palavra de Deus, né? Vemos que Pedro, usado por Deus, vemos que Pedro tinha, aleluia, louvado seja Deus, autoridade através do Espírito Santo, autoridade através da palavra, e ele sempre levava a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas mencionando Deus sempre em primeiro lugar de suas reuniões e de suas pregações essas que muitos olhavam para Pedro e diziam: esse homem tem o poder de me curar. E Pedro, em outras palavras, mostrava que não era ele que curava, e sim o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, através das Escrituras, né? Tanto que a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Então Deus ele dá aos discípulos esse poder e autoridade de ir além, né? De além, de buscar, de vencer a adversidade. E aqui nos diz que, além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente, agindo na história do seu povo. E da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos, ele cita muitos versículos, mostrando o Deus Todo-Poderoso, mostrando o Deus que, aleluia, dá a cada um de nós, aleluia, autoridade e poder, se cremos, aleluia, vivenciarmos a santa palavra, que é as Escrituras de Deus. Então sempre foi levado, aleluia, louvado seja Deus, ele sempre tentava em suas pregações levar a revelação, aleluia, do Evangelho, tanto no Novo como no Antigo Testamento, pelos profetas e pelos feitos, que Deus sempre esteve do lado do seu povo. Nos momentos mais difíceis da caminhada, teve sempre um Deus velando pela sua palavra, velando pelo seu povo. Então Deus operou antigamente, opera nos dias atuais através das Escrituras. E isso Pedro mostrava através da santa palavra de Deus. Vamos para o segundo tópico, que as horas se passam e Deus tem sempre, aleluia, o melhor para dar a cada um de nós. Aqui vai falar: as Escrituras testemunham de Jesus. Vejam que Pedro, em suas pregações, enaltecia Deus como em primeiro lugar, enaltecia Jesus, enaltecia a palavra, enaltecia, aleluia, os feitos de Deus no Antigo, no Novo, e aqui vai falar dos testemunhos, aleluia, de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo, né? Aleluia, porque se olharmos para o Antigo Testamento, se olharmos para Isaías 53, se olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que desde o princípio Deus operou no meio do seu povo, mostrando que mandaria Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, através das Escrituras. E as Escrituras, a Bíblia diz que se cumpriu em Jesus Cristo. Então as Escrituras sempre apontam para Jesus Cristo, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Sem Ele, aleluia, nada podemos fazer. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho de quem? Dele, né? Aleluia, as Escrituras sagradas davam testemunho dele, de quem? De Jesus Cristo, como Salvador universal, como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então as Escrituras sempre testificaram, aleluia, de Jesus, desde o Antigo Testamento e a confirmação no Novo Testamento, na crucificação, aleluia, ali, aleluia, onde Jesus venceu Satanás ali na cruz do Calvário, quando disse: está consumado o projeto de salvação para a minha e tua vida.
Cristo é o centro da Bíblia. É a mensagem, aleluia, sempre que Pedro direcionava em suas pregações, dizendo: Cristo é o centro, aleluia, da minha ministração e da tua. Quando ministrarmos algo, quando pregamos aí fora, nós temos sempre que ministrar Cristo, aleluia, como centro da Bíblia, como o único suficiente Salvador. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro tinha essa compreensão de que em suas pregações, de que em seus, aleluia, testemunho, ele tinha que testificar não dele, mas testificar de Cristo como Salvador e dele como servo que servia a Jesus Cristo, né? Aprendeu de Jesus, aleluia, aprendeu da palavra e testificou da palavra, e muitos foram salvos pela palavra de Cristo através do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente, né? Veja que ele mostra abertamente lá no Antigo Testamento, que lá mostrava o sofrimento, aleluia, de Jesus, em Isaías 53, que mostrava, aleluia, louvado seja Deus, que nasceria, aleluia, o Salvador universal, o Salvador de nossas vidas. Então sempre as Escrituras, aleluia, mostrava, aleluia, pela palavra, que Jesus é o Salvador e viria para salvar a humanidade corrompida. Segundo as suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo, né? Que é ali onde ele padeceria por nós, levando sobre nós, aleluia, os nossos pecados ali no madeiro, e venceria Satanás, aleluia, louvado seja Deus. Sempre a Bíblia testificou que Jesus é o Salvador. Sempre a Bíblia testificou que Jesus é o centro da Bíblia. Sempre a palavra testifica de quem? Ele disse: a palavra testifica de mim, aleluia, de quem? De Jesus, como um suficiente Salvador. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já havia sido preditas pelos antigos profetas, né? Aleluia, louvado seja Deus. É tanto que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus os desprezaram, levaram ele à cruz e o mataram. Mas o que me alegra, as palavras das Santas Escrituras é que aqueles que creram em seu nome, aqueles que não negaram a fé, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo, aleluia, que creram, aleluia, em sua palavra, vencerão e venceram através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, né? Único e suficiente Salvador Jesus Cristo, aquele, aleluia, que deu a sua própria vida por nós. Então, ele sempre enfatizava em suas pregações. O leitor nos diz bem claro que Pedro sempre enfatizou em sua pregação, aleluia, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o sofrimento de Jesus, aleluia, mostrando que desde o Antigo Testamento já era preparado, aleluia, um caminho para aquele que viria ser o Salvador, aleluia, do povo de Deus, o seu Filho. É tanto que a Bíblia diz que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa pregação é a pregação que Pedro, aleluia, louvado seja Deus, mostra para aquele povo da época de se converterem ao Evangelho, porque eles têm que crer, aleluia, que Jesus salva, eles têm que crer, aleluia, que Jesus liberta o homem de todo pecado e leva para o céu. Então, sempre ele enfatizou em sua pregação. Pedro sempre invocou os testemunhos bíblicos das Sagradas Escrituras. Ele sempre mostrou, aleluia, que através de Jesus, através da palavra, através do Evangelho, o homem seria salvo da ira que viria sobre ele. Mostrando de que, aleluia, não adiantava nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma se ele não se entregasse a Jesus. Não é só crer somente, mas o homem tem que vivenciar o Evangelho.
ele tem, aleluia, louvado seja Deus, que se serve. Pedro disse: Deus, sempre seguirei, aleluia, os passos de Jesus, fazer a sua vontade. Vamos para o terceiro tópico. As Escrituras confrontam o pecado, né? Veja, aleluia, louvado seja Deus, que o leitor ele deixa bem claro, explícito, aleluia, louvado seja Deus, que as Escrituras confrontam o pecado, porque o pecado é o que separa um homem de Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus, tudo que separa um homem de Deus é pecado. Porque cada vez mais que estamos na presença de Deus, estamos firmes e caminhando para o céu. Terceiro ponto, as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta, né? Que está em Atos 3,19. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos. E essa, aleluia, pregação de arrependei-vos mostra, aleluia, louvado seja Deus, que deve o homem se arrepender dos seus maus caminhos. Que deve o homem se arrepender, aleluia, louvado seja Deus, das práticas pecaminosas e se voltar-se a Deus. Então, as Escrituras, ele mostra, aleluia, que Pedro sempre usava nas ministrações arrependei-vos. E esta palavra, além de já conhecida, aleluia, louvado seja Deus, já conhecido sentido de arrependimento, né? Aonde o homem, aleluia, louvado seja Deus, olha para o seu estado, olha para, aleluia, o seu estado pecaminoso, um estado fora da presença de Deus, um estado, aleluia, que não vivencia a sua palavra. Então a palavra direcionada pelo apóstolo, pela palavra de Deus, pelas Escrituras, que sempre Pedro usou, as Escrituras arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Em outras palavras, ele dizia: arrependei-vos, aleluia, que breve virá o Salvador e não tardará. Em outras palavras, dizendo, aleluia, se arrepende enquanto é tempo, aleluia, porque amanhã pode ser tarde demais. E o pecado afastando o homem de Deus. E aqui nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, que fala de arrependimento, que o homem deve se arrepender, que o homem deve, aleluia, ter uma mudança espiritual, que o homem deve ter uma mudança, aleluia, louvado seja Deus, não no seu exterior, mas no interior. A mudança tem que partir de dentro para fora, aleluia, a mudança tem que partir do coração, porque o Senhor, Ele quer, aleluia, as nossas vidas, aleluia, sem pecado. Ele quer um corpo, aleluia, Ele quer alma e espírito vivenciado através das Escrituras, porque Ele, a Bíblia diz que Ele liberta o homem de todo o pecado. Então arrependimento significa também mudança de mente, aleluia, louvado seja Deus, quando o crente, aleluia, quando aquele que está aí fora aceita Jesus como Salvador de suas vidas, aleluia, quando ele se arrepende, ele tem que ter uma mudança de mente, de atitude, e saber, aleluia, que o velho homem do pecado não vive mais, mas quem vive nele é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele tem que ter uma mudança de mente, uma mudança interior. É preciso que ele mude dentro de si mesmo para vencer. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exigir uma mudança radical dos seus ouvintes. Deve, aleluia, louvado seja Deus, Pedro, aleluia, ele mostra, aleluia, através de Jesus, através da palavra de Deus, que precisamos, aleluia, louvado seja Deus, ter essa mudança, aleluia, radical em nossas vidas, vivenciar a palavra, vivenciar o Evangelho, vivenciar a palavra de Deus, aleluia, a grande, meus amados irmãos, atenção gerada
aleluia, pelo milagre de Pedro, a oportunidade de explicar, aleluia, que o poder de Jesus Cristo que curou, aleluia, o homem que, aleluia, cego, aleluia, louvado seja Deus, expliquei através do seu conhecimento maravilhoso, que a palavra de Deus, que a proclamação do Evangelho focalizou sempre o centro da cruz, o centro, aleluia, da ressurreição, aleluia, do sermão antigo, que mostra cada vez mais a palavra de Deus se cumprindo, aleluia, se cada vez mais está perto de Deus quando deixa, aleluia, louvado seja Deus, Deus entrar e penetrar em seu coração de uma maneira especial. A palavra direcionada foi sempre: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ou seja, Pedro dizendo ali, aleluia, a oportunidade é essa, de aceitar Ele como Salvador. E quando, aleluia, louvado seja Deus, o homem aceita, tem que haver uma mudança, aleluia, louvado seja Deus, no seu interior, para que o Senhor faça, aleluia, milagre em sua vida e vivencie sempre as Santas Escrituras. Que Deus continue sempre nos abençoando. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. O Senhor tem muito a falar conosco ainda neste momento. Amém, amada igreja, graças ao Senhor, por nós estarmos aqui diante desta lição maravilhosa. Nosso irmão Alex tem lido onde, dentro do primeiro ponto, que é a igreja que prega a Escritura, né? Que coisa boa. E nós vimos que esses homens de Deus, Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo, homens que não eram homens intelectuais, mas era um homem pescador, né? Mas um homem cheio do Espírito Santo, um homem ganhador de almas, amém, irmãos? Aonde ele passava, né? Em nome de Jesus, ele fazia milagre, ele ganhava almas para Jesus através da mensagem, né? No poder do Espírito Santo, né? Não basta então somente nós termos Jesus e o Espírito Santo sobre nossas vidas, amém? Então, dentro do segundo ponto da lição, nos vai falar sobre a igreja que prega no poder do Espírito, amém? Então diz assim, né? O Espírito capacita o mensageiro, né? Aí não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3, amém? Então nós não podemos esquecer de forma alguma que Pedro aqui ele estava cheio do poder do Espírito Santo quando ali ele levou a mensagem lá em Atos, amém, irmãos? Que coisa boa, né? Isto fica evidente que no uso do verbo grego atenos, traduzido como fichar os olhos, na passagem, e Pedro com João, né? Fitando os olhos nele, está lá em Atos capítulo 3, versículo 4, glória seja dada ao Senhor. O estudioso explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, né? Reconhecendo ou atenção especial, geralmente ligados a conhecimentos divinos ou milagrosos. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui que os homens de Deus aqui, eles levavam a mensagem do Evangelho, né, cheios do Espírito Santo, e nós vimos que através da sua mensagem, no poder do Espírito Santo, nós vimos que o homem de Deus, eles ali quando chegaram, né, fechando os olhos naquele homem ali, nós vimos que o milagre aconteceu, amém? Então, através de estar cheio do Espírito Santo, tendo esta
ousadia de levar a palavra de Deus, na autoridade do Espírito Santo, e em nome de Jesus, o milagre acontece. Amém, irmãos? Então, nós vemos que o mensageiro, os homens de Deus, todos o povo de Deus, para levar o Evangelho, é preciso ter conhecimento da palavra de Deus, estar no poder do Espírito Santo, para que possa, né, irmãos, através do Espírito Santo e em tudo em nome de Jesus, venha ganhar almas para o Senhor Jesus e também venha curar enfermidades, amém? E fazer milagres, assim como Pedro, João, eles eram instrumentos de Deus. Qualquer um de nós pode ser, se nós estivermos capacitados no poder do Espírito Santo, né? Nós vimos aqui, o que me alegro aqui, que esse homem, como eu já disse, era um homem que não tinha tanto estudo, mas ele tinha uma coisa importante dele, né? Ele tinha Jesus Cristo e tinha o poder do Espírito Santo para proclamar o Evangelho, porque aonde ele passava, né? Os dois aqui, como tem esse exemplo maravilhoso aqui, onde aconteceu esse episódio maravilhoso, que eles fizeram este milagre. Amém, irmãos? Então não é diferente. Quantas pessoas Deus capacita, quantas pessoas, né, direcionadas pelo Espírito Santo, ganha almas para o Senhor Jesus Cristo, e em nome de Jesus também faz milagre. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Glória seja dada ao Senhor. No 2 diz assim, ó, fechar os olhos. Essa mensagem expressa também, essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e curou. Está lá em Atos, capítulo 14, o versículo 9. Da mesma forma, aparece em Atos 13, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fechou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Amém? Retornando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar, né? O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Amém? Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Amém? Então, que Deus venha nos abençoar, uma lição importante para cada um de nós, e nós venhamos, né, procurar nos capacitar diante do Espírito Santo, e em nome de Jesus, assim como os homens de Deus, eles faziam milagres, né? Eles eram instrumento, né, para levar a palavra, para ganhar almas para o Senhor, para curar, em nome de Jesus, que assim possa acontecer na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Então, vamos continuar firmes olhando para Jesus. Neste momento, nós vamos ir orarmos pelas contribuições em nome de Jesus. Depois o nosso pastor Edé, ele dá continuidade no trabalho. Ficou o terceiro subponto e o terceiro ponto da lição, e também ele, com certeza, vai endossar alguma coisa que já foi dita nesta noite em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, abençoa nesta noite, Senhor, os teus servos que estão aqui, aqueles que nesta noite têm para contribuir na tua obra. Abençoa também os que não podem. Ó Deus, tu és aquele que conhece, aquele que está, ó Deus, no controle de todas as coisas. Abençoa também a tua serva que nesta noite vai fazer o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus, e amém. Vamos orar, louvar, quero dizer, o 427. Glória a Deus.
De pesar estás cercado, és provado pela dor, de sofrer estás cansado, e também do teu labor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Nas doenças, incertezas que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus como em fervor, pois as faltas te revela e mitiga tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder, presta ajuda, pode dar e teu pedido responder. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Glórias a Jesus. Então, através da oração, Jesus pode, irmãos, resolver qualquer situação através da oração, amém? Qualquer pedido, para nos ajudar, Ele é aquele que pode fazer. Trabalho permanece com o nosso pastor em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos cristianos, estamos aqui esperando que Deus abra as portas. Não é? Aleluia! Aleluia! Diante de uma lição, que esta lição, uma lição desse trimestre, o Paulo já falou, o nosso irmão Alex, ela nos chama a atenção. Ela chama a atenção de cada crente. E nós podemos, meus amados irmãos, tomar por exemplo a mensagem do Evangelho. Estamos diante de uma lição que nos fala uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Eu fico pensando, meus amados irmãos, que coisa tão boa, né? Aleluia! Que coisa tão boa quando o crente ele para ensinar. Porque, meus amados irmãos, pense bem. Primeira coisa na vida do crente, ele tem que aprender, Se ele não aprender, ele não pode ensinar. Não é isso? Como é que vai falar daquilo que ele não tem conhecimento? Daquilo que ele não faz parte, ou nunca fez parte, ou nunca ouviu? E essa lição vai nos despertar, como já lemos, as duas primeiras lições, falando da igreja de Jerusalém, e hoje estamos vamos falar, já ouvimos os irmãos se expressar, de uma igreja fiel. De uma igreja fiel. Quando se fala de fiel, irmãos, ela nos manda nos examinarmos, O que poderemos fazer ou o que deixamos de fazer.
Muitas vezes ela diz, eu sou fiel. Mas quando olhamos para trás, tem alguma coisa que eu poderia, ou que é dever meu fazer e eu não fiz. Aí eu não estou sendo o quê? Fiel. Porque eu poderia fazer, eu poderia ajudar, eu poderia estar presente. Nem fui, nem ajudei, nem estou presente. Então, falta alguma coisa. E é aqui o comentarista vai nos falar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos, o irmão terminou de dizer aí que pregar o Evangelho não é apenas fazer um sermão. Se você for por aí, você vai ver que muitas vezes nessas igrejas, por exemplo, você assiste aí na rede social, presidentes, governadores, quando ele vai fazer o seu sermão, ele leva tudo pronto. Mas por que ele leva pronto, irmãos? Eu quero dizer a vocês, por que ele leva o sermão pronto? Porque ele não tem o Espírito Santo. A mensagem mandada à igreja, ela deve vir como veio, ou como estamos aprendendo, deve vir a mensagem de Deus, ela deve vir inspirada. Porque eu posso fazer um sermão aqui de 2 horas, uma escola dominical de 2 horas. Mas a igreja não sente nada, a igreja não dá glória, a igreja não sente nada, porque veio o quê? Uma preparação minha, humana. Eu me preparei. Mas quando vem dada do céu, como Paulo ou como Pedro e João, na porta do templo, quando disse, olha para nós, quem olhou, vou receber uma coisa. A mensagem não foi decretada por Pedro, a mensagem não foi dada por João, mas foi pelo Espírito Santo. Não foi Paulo que disse, quinte meu nome, ou no nome de João, você está curado. Não, o centro, irmãos. Muitas vezes a gente se engana. O centro da tua vida. O centro daquilo que você vai fazer. Amém? O centro deve ser Jesus. Uma certa feita, nós encontramos na Bíblia alguém meio duvidoso, com medo de pregar o Evangelho, com medo de fazer alguma coisa, e foi preciso, aleluia, receber uma mensagem. E que mensagem foi esta? Abre a boca. Ele diz, não precisa você levar escrito não, tá certo? Não precisa você ir procurar só no som não. Abra a boca. Mas a boca, irmãos, ela deve ser aberta, mas ela deve ser cheia, conforme o nosso irmão cantou o hino. Você lembra como foi cantado o hino agora para tirar a oferta? Como foi que diz o hino? Quando se ora, irmãos, tem resultado. Pedro e João, quando ia ao templo, ele não ia com outro objetivo. É bem claro, eles iam ver o quê? Quando Pedro e João se aproximou-se da porta do templo chamado Formosa, a Bíblia diz que ele ia buscar o quê? Oração. Oração. Meus amados, oração nos traz uma reserva. A oração, ela faz efeito na hora necessária. Muitas vezes, meu amado, você não pode orar naquele ambiente para fazer um milagre. Você tem que ter uma reserva, você tem que ter, aleluia, uma certeza que Deus pode agir na hora que você abrir a boca. Amém, irmãos? Então, meus amados, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. A mensagem na igreja deve ser o centro, Jesus
faltar, conforme foi dito nesta lição. As coisas, muitas vezes, a pregação do Evangelho confronta. E você sabe que muitas vezes a pregação do Evangelho, quando ela vem de Deus, confronta os crentes, confronta algum crente na igreja. Confronta, irmãos. Tem crente que muitas vezes no culto, quando Deus aperta um pouquinho, a gente sai desgostoso. Mas vamos para a lição, irmãos. Vamos vermos o que diz a nossa lição. Né? Vemos 3 pontos importantes, irmãos, na nossa lição de hoje. Primeiro ponto, a igreja que prega as Escrituras. Segundo, a igreja que prega no poder do Espírito. Terceiro ponto, a igreja que prega a esperança vindoura. Não, é 3 coisas que não pode faltar na nossa vida. Sem Jesus não sou nada. Sem Jesus não posso fazer nada. Então o centro da nossa vida, o centro da nossa comunhão, o centro da igreja, irmão, é Jesus. Amém. Não tenha medo de enfrentar o adversário, não tenha medo de enfrentar alguém que tem posição, ou que é relevante, ou que é bonito, ou que é grande. Não, aleluia. Saiba que Cristo é aquele que tira do que tem para dar daquele que não tem. Quando você abre a boca, Deus usa. Quando você abre a boca, Deus manda a mensagem, e a mensagem confronta com o pecado. E nós precisamos, irmãos, de orarmos. Precisamos de orarmos para perder o medo de evangelizar, perder o medo de vir para a igreja, perder o medo de pregar o Evangelho. Aleluia! A oração traz poder. Amém? A oração traz autoridade. E sem oração, irmão, é vazio. Eu sou bem claro dizer aos irmãos. Eu posso até chegar aqui, pegar a minha caneta e fazer um discurso, pregar 2 horas do culto. Mas uma palavra diz seu apóstolo, diz a Bíblia Sagrada. A palavra dada ao seu tempo, qual boa é. Não tem aquele negócio de arrumado, não. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela já está completa. Ela foi escrita completa. Então, meus amados, nós precisamos de obedecer. E aqui poderemos ver, aqui um trecho que o nosso irmão deixou, aqui no 2º ponto, da igreja que prega no poder do Espírito Santo. Então, Pedro e João já tinham. Aleluia. Comunhão. Eles não entraram ao templo para orar, para pedir comunhão, para pedir autoridade. A autoridade de Deus já acompanhava. Sim ou não? Já acompanhava, não deu tempo, ele chega lá, botar a mão na cabeça, orar. Não, aleluia. Não deu tempo de se ajoelhar para pedir autoridade. Na porta do templo, ele disse: nós temos um que é maior. Não tem ouro, não tem prata, mas tem. Ele já estava cheio, ele já estava completo, ele já tinha a autoridade do poder de Deus na vida. Aí, irmãos, é adquirido, irmãos. Não é no colégio. Isso não é adquirido lá no médico. Isso não é adquirido lá com a boa posição, com a boa família. Não. Isso é adquirido através da oração. É adquirido orando e pedindo a Deus misericórdia. Então, os homens já tinham autoridade. Deus deu na hora. Eu fico tão alegre quando eu começo a ver, a contemplar o que a Escritura nos diz. Aleluia. Porque, irmão, quando a mensagem vem do céu, a igreja da glória,
a igreja ora para Deus mandar mais. Sim ou não? Quando a mensagem vem do céu, os crentes estão ligados. Ele não tem tempo de ir no ele não tem tempo de ir fora, ele não tem tempo de conversar, ele está ligado, ele quer se alimentar. O crente dá um amém, o crente dá glória, porque está recebendo a palavra de Deus. E aqui, meus amados, poderemos observar no terceiro subponto do segundo, que ele nos diz: e o Espírito Santo e o Espírito glorificam a Jesus, e Jesus disse que o Espírito Santo glorifica. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta. Hoje os pregadores dizem: o cientista, ei! Mas não é aquele outro que tem uma na mão dele. Não aponta para nada dele, não. O Espírito Santo está trabalhando na vida dos homens, mas ele não apontaram a ninguém. Veja aqui o que diz aqui. Olha, o Espírito Santo, o Espírito glorifica ao Filho, o Filho diz ao Espírito Santo glorificar. E o Espírito nunca chama a atenção para si mesmo. Não. O cientista, não. O cientista faz isso, não. A guerra que estamos tendo, não. O Espírito Santo aponta a Jesus. Amém, irmão? Não era ele que estava agindo, era, mas ele não. Eu sou. Não. Ele disse: Jesus é quem é. Aleluia. Vendo lá na porta do templo, né, quando Pedro encontrou-se, aleluia, glória seja dada. Você está olhando por nós, então por quê? Não foi nós não, meus filhos. Não foi nós não, não foi eu não foi João não. Não foi através da nossa santidade não, é Deus que age. É Jesus que age. Meus amados irmãos, dê lugar a Deus agir na nossa vida. Amém. Se der lugar, aleluia, o mesmo Deus, Ele ainda age, Ele ainda faz milagre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Ele não chamou a atenção para si mesmo, mas sempre apontou Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico, na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro da atenção. Não foi eu que orei, sou eu que sou cientista, sou eu que sou engraçado. Não, meu filho. Sabe quem você vai dar honra? É a Jesus. Sabe quem você vai glorificar? É Jesus. Sabe a quem você pode, aleluia, se curvar e adorar? É a Jesus. No entanto, irmãos, é que nós precisamos de orar. Glória seja dada por nome do Senhor. Então, meus amados, ele não poderia aceitar, aleluia, o seu centro daquela atenção. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu, aleluia, por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhei disso? Ou porque olhai tanto para nós, como se por nós, por nossa causa, foi feito, ou por nossa virtude e santidade fizemos andar este homem. Da mesma maneira, ou da mesma forma, qualquer pregação que tirar o foco de Cristo e colocar o homem no centro não é uma pregação bíblica, e sim não passa de um discurso humano. Não quero aprender com isso. Não, mas fulano está aí, ele prega bem. Mas fulano está aí, ele prega bem. Irmão, o centro é Jesus. Olha, quando Jesus está no centro, e quando Jesus não tem alguém para falar, ele bota a jumenta para falar. Quando não tem ninguém para socorrer, alguém que está com fome, Deus manda um povo, Deus manda um urubu.
O entanto é que você, é que nós esteja na presença de Deus. E Deus é quem provém, Deus é aquele que providencia todo escape. Amém, irmão? Então, meus amados, não admire. Quando as coisas acontecerem na sua vida, você dá glória a Jesus. Foi Jesus que fez isso. Quando as coisas acontecerem, aleluia! Diga, foi Jesus que estava presente. Amém? O Espírito Santo que agiu, porque, meus queridos irmãos, ele ainda age. Veja o nosso terceiro ponto, irmãos. Nos fala sobre a igreja que prega a esperança. Irmão, se nós só pregássemos e não tivéssemos essa esperança, o que eu estava falando aqui? Eu pergunto a você, minha irmã, se você não tivesse essa esperança de uma vida melhor, de uma vida no futuro aí, de uma vida vindoura, para morar com Jesus, que você estava aqui? Você estava aqui sentado nesse banco duro? Eu mesmo não estava. Eu só estou aqui porque a igreja prega e a igreja deve viver a esperança de uma vida melhor. Uma vida melhor. E essa vida, irmãos, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi meu pai, não foi minha mãe. Não foi minha esposa dizer, não, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que primeiro buscar o reino de Deus. Porque eu posso morrer hoje, sim ou não? E a mulher amanhã casa novo. A mulher também pode morrer, e amanhã eu posso casar com outro. Posso ou não posso? Posso. Mas o negócio é Jesus. O centro é Jesus. Mas Jesus tem que ser o centro. Ele deve ser, aleluia, o primeiro lugar. Tem gente que bota a família, a doença, em primeiro lugar, vai ao médico, o médico faz isso, e eu tenho que fazer. Aí Jesus diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e ninguém quer. Estou cansado, estou velho, trabalhei muito, me falar, para lá, e aí? Mas se o médico dizer, fica em casa, você fica. Você não pode levar só, você não pode levar aí. E você procura obedecer ao médico, ao homem, mais do que a Jesus, e ele está vivo, é vivo. Está na vontade de Deus? Está no plano de Deus? Não. O plano de Deus é Deus em primeiro lugar. Se não for Deus em primeiro lugar, irmão, nós vamos bater de ferro frio. E quem bate em ferro frio não faz obra nenhuma. Não tem mudança. Bater de ferro, você pode bater mesmo e mais mesmo. Pega um martelo ou uma marreta grande e bate no ferro. Quando passa 2 meses, passa 3 meses, o ferro está na mesma posição. Tem que ir o fogo. Se não for o fogo, você não faz nada. Então, meus amados, lembre-se, então, nós estamos aqui porque temos esperança. Amém? Temos esperança de uma vida, aleluia, vindoura, na vontade e no plano de Deus. Meus amados irmãos, este último ponto nos fala, alerta sobre a sociedade indiferente. Eu quero desse jeito, eu vou desse jeito, eu quero não. Aqui o centro é Jesus Paulo, o apóstolo Pedro, aleluia, já havia exaltado aos seus ouvintes que vinham nas suas primeiras pregações, aleluia, a respeito daquela geração perversa. E o que é que tem? Paulo já avisou. Se prepare que a geração perversa está aí, está na porta. E a geração perversa, meus queridos irmãos, eu quero te dizer que ele não tem esperança de uma vida futura. Porque ele não conhece a Deus. Ele não conhece a Deus. Mas quem conhece a Deus sabe, irmão, que as coisas são boas. Que Deus abençoe, irmão. Não tem mais tempo. Que Deus continue abençoando a tua vida. Amém, amada igreja. Coisa maravilhosa está na cara de Deus. A conclusão dessa lição diz assim. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um homem simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com das Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele,
para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Vamos às perguntas nesta noite. A primeira pergunta: em que a pregação do apóstolo Pedro é baseada? A pregação do apóstolo Pedro é baseada nas Escrituras. O apóstolo usou trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação. Aleluia. Amém. Segunda pergunta: o que a pregação de Pedro invocou? A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, mas já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Amém. Terceira pergunta: como a expressão fechar os olhos é usada para descrever o apóstolo? A expressão fixar os olhos é usada para descrever o apóstolo em momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos, mostrando que Pedro não apenas estava capacitado para curar, mas também ungido para pregar. Amém. Quarta pergunta: como podemos identificar uma pregação não bíblica? Podemos identificar uma pregação no bíblico quando ela tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não passando de um discurso humano. Amém. Quinta e última pergunta: de quem é a marca da sensibilidade espiritual? A insensibilidade espiritual é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Amém. Convido a igreja para ficar em pé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E digam comigo: textuário. Textuário. E quando Pedro viu isto, Quando Pedro viu isto, disse ao povo: disse ao povo: varões israelitas, varões israelitas, porque vos maravilhais disto? porque vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, Porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Atos capítulo 3, versículo 12. Atos capítulo 3, versículo 12. Amém. Amanhã eu e o irmão Alex estaremos indo ao campo em nome de Jesus. E a oração final está com o nosso pastor Isaías. Amém, meus irmãos. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Senhor Deus, agradecido por mais um trabalho nesta noite. Abençoa a tua igreja, teu povo que aqui está. Ó Deus, ajuda cada um, Senhor. Abençoa, leva-nos para o nosso lar em paz, acampa teu anjo, teu Espírito Santo. E eu abençoo a cada um, Pai, com muita saúde, com muita paz. E continua, Pai, cuidando da tua igreja. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos.